a célula. Estrutura dos primeiros seres vivos, unidade estrutural dos seres vivos, das células aos seres vivos, a descoberta da célula. A descoberta da célula e de todo o mundo microscópio só foi possível após a intervenção do microscópio, um aparelho capaz de ampliar imagens e permitir a visualização de objetos e seres pequenos. As primeiras observações de materiais e seres vivos foram feitas através de lentes de aumento por instrumentos fabricados por eles. Esses instrumentos eram capazes de ampliar as imagens até 200 vezes para que eles pudessem analisar essas células. Portanto, com esses equipamentos, ele analisou diferentes materiais, como cortiça, quartos, células, pequenos compartimentos e estudos com animais e vegetais. Eles também analisaram diferentes materiais, como gota d'água, de sangue e de poças de água, pedaços de plantas, entre outros. Tudo isso foi analisado por eles, quando eles descobriram e começaram a fazer o uso do microscópio. As células, elas são estruturas vivas que compõem os seres vivos. Portanto, as células, elas são as nossas unidades estruturais. E elas têm 3 componentes básicos, que são a membrana plasmática, o citosol e o material genético, que se encontra dentro das células. Nem todas as células têm o mesmo formato. Não tem mesmo, porque tem as células eucarionte e as células procarionte. Células unicelulares e células pluricelulares. A forma de uma célula, ela está relacionada à função que ela vai desempenhar no organismo. Portanto, nós temos as células procarionte vezes eucariontes. As eucariontes são células que apresentam o núcleo, ela vai possuir carioteca. O núcleo é essa bolinha que está nessa célula de formato redondo, certo? A célula procarionte são células cujo seu material genético ele está disperso dentro da célula, não está concentrado dentro do núcleo, porque a célula eucarionte, o material genético dela está concentrado no núcleo da célula. Já na procarionte, ele está disperso, esse material genético, dentro da célula, porém não tem núcleo, porque esse material genético ele está disperso, não está concentrado apenas dentro do núcleo, como é no caso da célula eucarionte. O material dela genético está concentrado e armazenado no núcleo da célula eucarionte. As células e as suas estruturas. Então, temos a membrana plasmática, que envolve as células e controla as substâncias. Substâncias essas que entram dentro da célula e que saem também de dentro da célula. O citoplasma é a região entre a membrana plasmática e o núcleo. É preenchido por um material com consistência gelatinosa, consistência concentrada. Possui estruturas chamadas de organelas citoplasmáticas. O núcleo localiza-se no interior da célula e vai estar lá abrigando o material genético. Portanto, a parede celular, essa estrutura pode ser de diferentes tipos e geralmente tem a função de manter a forma da célula e também de proteger.
Classificação dos organismos procariontes. Células que não apresentam núcleo individualizado por uma membrana e o material genético está disperso no citoplasma. Exemplo dessa célula, nós temos as bactérias. O material genético dela está disperso aqui dentro dela, não está concentrado apenas dentro do núcleo, como é as células eucariontes. Na célula procarionte, o material genético está disperso dentro da própria célula, que é no citoplasma, onde esse material genético está disperso. A eucarionte, como nós já falamos, essas células apresentam um núcleo bem definido e delimitado por uma membrana, dentro da qual se encontra o material genético. Exemplo, nós temos animais, vegetais e os fungos. Obrigada. Só ainda lembrando que as células elas podem ser unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares são células que possuem uma única célula, pluricelular é aquelas que possuem mais de uma célula. Célula eucarionte, podemos classificar ela como aquela célula em que o seu material genético está concentrado dentro do núcleo. Célula procarionte são aquelas células em que o seu material genético está disperso dentro do citoplasma. Obrigada e até a próxima aula.